primeira camada, na verdade, as duas primeiras, porque em 81 eu não consigo, na PNAD, a PNAD não discrimina os empregadores com menos de 5, com menos de 10 empregados permanentes. E em 2007, sim, a partir de 92, sim. Mas as duas primeiras camadas, que são os empregadores, que seria uma representação dos microempresários, fundamentalmente, porque os grandes empresários não estão na PNAD também, né, não são captados pela PNAD, é mais ou menos a mesma proporção, né, 5% das famílias cujo membro melhor situado se encontra nessa estrutura ocupacional. Agora, os colarinhos brancos, autônomos, há uma leve expansão, vai de 4% para 5%, e uma expansão mais expressiva nos colarinhos brancos assalariados. Os assalariados, colarinhos brancos, vai de 18 para 22, ou seja, aumenta a proporção dos colarinhos brancos, portanto, as outras camadas sofreram um recuo. De 22, somando assalariados e autônomos, para 27%. Depois, obviamente, quando a gente desagregar por faixa de renda, vai ver que tem uma precarização dentro desses colarinhos brancos, ou seja, é crescente a proporção de colarinhos brancos nas camadas pior remuneradas. Aqui está pegando o total. Os trabalhadores, quer dizer, aquilo que não é colarinho branco e não é agrícola, os trabalhadores, os autônomos ficam como estavam, 10%, e é um recuo dos trabalhadores assalariados, né, 27 para 23. Uma expansão das empregadas domésticas, de 2% para 4%, uma expansão também, em termos numéricos, não é tão expressiva, né, dos trabalhadores não remunerados urbanos. O que é trabalhador não remunerado? São os familiares que ajudam no pequeno negócio, né, que ajuda a mulher que ajuda o marido, o filho que ajuda o pai, e não tem uma remuneração sistemática, embora eles tenham renda declarada. Mas o urbano não é importante. Depois nós vamos ver que essa categoria é importante no meio rural. Agora, quando a gente vai para os agrícolas, proprietário, conta própria agrícola, que é a pequena agricultura familiar, tem uma queda tanto em termos absolutos, né, como em termos relativos. Eu tinha 15 milhões e meio de pessoas em famílias da pequena propriedade agrícola, cai para 8 milhões. Em termos relativos, cai de 13 para 4. Quer dizer, então, a grande mudança é o encolhimento das ocupações agrícolas, principalmente no que diz respeito aqui à pequena agricultura familiar. O trabalhador autônomo agrícola fica em termos absolutos igual. Os assalariados agrícolas caem pela metade em termos relativos, de 10 para 5. E os trabalhadores não remunerados agrícolas, famílias em que o membro melhor situado é um trabalhador não remunerado agrícola, vai para 2%, 4 milhões. Então é importante chamar a atenção, porque boa parte dos trabalhadores não remunerados agrícolas estão naquelas famílias de conta própria, tá? Em que o membro melhor situado é um pequeno proprietário. Mas tem 4 milhões que eles são os membros melhor situados, ou seja, é a agricultura de subsistência, famílias em que estão na agricultura de subsistência. E o sem ocupação com renda é um grupo que cresce muito, de 9 milhões para, de 9% para 15% das famílias, de 10 para quase 30 milhões. O que são essas famílias? São as famílias dos aposentados, fundamentalmente. Os aposentados e pensionistas compõem o grosso dessa categoria de sem ocupação com renda. Eles não estão ocupados, mas têm uma renda. E também alguns aí de Bolsa Família, os programas de assistência, né? Transferência de renda também estaria nesse caso. Mas o grosso aqui são os aposentados. Então, ou seja, a debilidade da estrutura ocupacional também se pode perceber por aí. O crescimento ao longo do tempo da parcela do sem ocupação com renda. O sem ocupação sem renda são aqueles indigentes, famílias em que ninguém tem renda declarada, ninguém é ocupado, ninguém tem renda. Uma parte disso é morador de rua e outras situações extremas. Ignorado são aqueles que não declararam ocupação, né? Então, tá certo? Então nós podemos perceber essas mudanças.
grandes linhas, uma queda naquelas ocupações de trabalhadores, vamos dizer, seriam os trabalhadores populares e operários, uma expansão relativa dos colarinhos brancos e uma retração significativa nas ocupações agrícolas. Bom, agora, se a gente olhar a baixa classe média, é importante dar uma passada de olhos rápida, porque a baixa classe média está sendo, como eu disse, como todo mundo sabe, a grande coqueluche desse período recente. A classe C, o crescimento, por exemplo, o Marcelo Neri, da GV, chega a afirmar, olhando o desempenho da baixa classe média, que a sociedade brasileira se transformou numa sociedade de classe média. Quer dizer, como se fosse uma sociedade já mais igualitária, vendo nisso um fator de melhoria na estrutura social e mesmo nas condições sociais, né? E para várias autoridades, nós até escutamos aqui várias vezes, que essa classe C seria um colchão amortecedor para a crise.